O Salmo 33 não tem no texto original alguma indicação do seu autor, mas os estudiosos atribuem esse salmo ao rei Davi. E esse salmo, ele, quando você lê ele, você percebe que ele é um salmo que é um cântico comunitário de louvor. Nós sabemos que os salmos são uma coletânea de orações, súplicas e de canções que foram escritas para adorar a Deus, para orar a Deus e para suplicar a Deus. Para quem deseja aprender como orar, como criar canções para adorar a Deus, os salmos são uma preciosa fonte para isso. Muitas vezes nós não sabemos como orar, mas quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 23, quando Davi orou, ele orou: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está nos ensinando que a oração daquele que confia em Deus deve ser uma oração afirmativa. Você deve dizer: O Senhor é o meu pastor, e se o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. É uma afirmação, onde eu digo que não é qualquer pessoa que eu estou confiando, mas eu estou confiando no Senhor. Muitas pessoas, no momento da tribulação, dizem: O meu problema é muito grande, a minha dificuldade é intransponível, eu não sei como resolver esse problema. Quando essa pessoa está falando isso, ela está fazendo uma oração. Talvez você já tenha feito isso e talvez você não saiba, mas quando você fala isso, você está orando e a sua oração é: Bendito o meu problema, porque eu não sei como resolver. Mas quando você lê os salmos e você medita nele, você começa a pensar assim: Davi, quando escreveu esse salmo, certamente estava passando por uma situação de dificuldade, por alguma coisa, e ele, quando olhou em volta, ele disse: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ao invés de eu orar, ao invés de eu reclamar, ao invés de eu murmurar, eu vou dizer que o Senhor é o meu pastor. Quando você abre o Salmo 27, esse salmo foi escrito pelo rei Davi, ele fala: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força, de quem me recearei? Então ele está dizendo: O Senhor é a minha luz. Se ele é a minha luz, eu recebo sabedoria. Luz fala a respeito de sabedoria, de iluminação. Então aquele que não sabe o que fazer precisa dizer, orar esse salmo, o Salmo 27, dizendo: O Senhor é a minha luz, ele me dá sabedoria, clareza e entendimento. O Senhor é a minha salvação. No momento da dificuldade eu vou receber a salvação. Davi, no Salmo 23, no versículo 4, escreveu: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque o Senhor está comigo. Ele tem certeza e ele fala: Tua vara e o teu cajado me consolam. Vara fala a respeito de direção. Quando uma ovelha se desvia, o pastor usa a vara para corrigir a direção, dizendo: é para lá o caminho. E o cajado, ele tem a forma de um gancho. Quando a ovelha cai em um buraco, ele puxa com o cajado pelo pescoço a ovelha e traz a ovelha novamente para o caminho seguro. Vara e cajado, no Salmo 23, nos falam a respeito de direção e nos falam a respeito de segurança. Então, quando nós lemos o Salmo 23, no versículo 4, quando Davi está orando, ele fala: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, se eu estiver passando por um vale onde a morte está me cercando, eu não vou ficar preocupado, porque eu sei que Deus me dará a direção, que é simbolizada pela vara, e se eu tropeçar, ele vai pegar o seu cajado e vai me trazer para o lugar seguro. Então, os salmos,
são uma fonte valiosa para o nosso relacionamento com Deus. Eu fiz essa introdução para nós entendermos mais os Salmos, porque muitas pessoas pensam assim: os Salmos é apenas um livro de poesias. Ele, na realidade, é um livro poético, mas é um livro poético muito poderoso no ensinamento do nosso relacionamento com Deus, porque ele nos ensina sobre como orar. Orar de forma afirmativa. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha força, o Senhor é aquele em quem eu confio, o Senhor é o meu pastor. E também é uma fonte para adorarmos a Ele. E o Salmo 33, né, especificamente, ele é um salmo de louvor a Deus. Vamos lembrar que os salmos em hebraico se fala Tehillim, letra T-E-H-I-L-I-M, Tehillim, que significa louvores. E o Salmo 33, ele é um cântico comunitário. Nós, quando lemos ele, vemos que ele traz uma composição em que a congregação se reúne para louvar a Deus. Então ele louva a Deus por 5 razões. Por 5 motivos, o Salmo 33 apresenta 5 razões para nós louvarmos a Deus. Ele começa dizendo: vamos adorar a Deus. Apresenta os 5 motivos e ele conclui que nós devemos nos alegrar em Deus. Essa é a estrutura do Salmo 33. Vamos ver agora essa estrutura. A primeira parte, que nós devemos louvar a Deus, versículos 1, 2 e 3. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Regozijar significa gozar 2 vezes. Você goza e você regoza. Então, regozijai-vos no Senhor. Significa alegrem-se no Senhor e se alegrem de novo e de novo e de novo. Sempre fiquem contentes com o Senhor. Regozijai-vos no Senhor, vós justos. Justos são aqueles que estão ajustados à vontade de Deus. Quando você ajusta uma coisa com a outra, você deixa aquela coisa alinhada. Vamos usar um exemplo simples. Uma roupa que fique bem justa. A ideia de ser justo é exatamente essa, de você ser tão colado com Deus que você realmente faz a vontade de Deus. Então regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Versículo 2: Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas. Esse saltério de 10 cordas, existe o instrumento que tem as 10 cordas, mas muitos interpretam o saltério de 10 cordas como as nossas palmas, porque nós temos 10 dedos. Então muitos dizem: louvai ao Senhor também com as palmas. E o versículo 3 diz: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Ele fala cantai-lhe um cântico novo, significa todas as vezes que você se reunir com a congregação ou em que você for cantar para Deus, cante sempre renovado, cante sempre com alegria. Pode significar também testemunhos, que você cante ao Senhor e que todos os dias você receba um testemunho para você dizer: hoje eu tenho mais um dia de vida. Hoje eu recebi mais uma bênção, eu tenho mais uma razão para agradecer. Agradeça a Deus todos os dias. Cantai-lhe um cântico novo. Tem muitas pessoas que receberam uma bênção há muitos anos atrás e todos os dias elas só têm aquela mesma bênção para contar. Deus não é um Deus de uma bênção só. Todos os dias Ele nos dá o fôlego de vida. Então, todos os dias, nós já recebemos, quando abrimos os olhos, uma bênção, o novo sopro de Deus sobre a nossa vida. Deus ele tem novidade todo dia para o seu povo. Tocai bem. O tocai bem é uma instrução. Todos aqueles que querem louvar a Deus, seja
por meio do louvor com a sua voz, seja por meio de algum instrumento musical, devem se dedicar. Deus, ele nos oferece sempre o seu melhor. Então nós devemos oferecer o nosso melhor a ele quando nós vamos louvá-lo. Devemos louvá-lo justamente pela sua bondade, oferecendo o nosso melhor. Se você vai tocar um instrumento musical, se esforce. Toque da melhor forma que você puder. Esforce-se. Faça sempre o melhor para o Senhor, porque Ele sempre nos oferece o melhor. Ele ofereceu o seu próprio Filho para tomar o nosso lugar, para garantir a nossa salvação. Ele deu o que Ele tinha de mais valioso e o que Ele tem de mais valioso para nós. Então toque bem e com júbilo. O Senhor tem a alegria de nos abençoar. Então devemos ter alegria, devemos ter júbilo quando nós louvamos a Ele. Essa é a primeira parte, versículo 1 até o versículo 3. Louvem ao Senhor. Agora, do versículo 4 até o versículo 19, o Salmo apresenta 5 razões para louvarmos ao Senhor. A primeira razão, louvem ao Senhor, versículo 1 a 3. Segunda parte, por quê? Porque ele é fiel, ele é justo e ele é bondoso. Essa é a segunda parte. Versículos 4 e 5. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Deus é fiel em tudo que ele faz para nós. Deus tem fidelidade. E Deus, ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Então, o primeiro motivo para cantarmos ao Senhor é que ele é fiel. As suas obras são fiéis e ele ama a justiça e, portanto, é ele que nos defende. Ele realiza a justiça pelo seu povo e a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele é bondoso conosco. O primeiro motivo para louvar a Deus. O segundo motivo para louvarmos a Deus, para nos alegrarmos em Deus, é que ele criou todas as coisas. É que ele é soberano. Ele é aquele que tem todo o poder. Nós devemos louvar a Deus porque ele é o Criador. Ele é o dono de todas as coisas, ele é aquele que é o dono de tudo. Ele é soberano. Então, é os versículos 6 até o versículo 9. Vamos ler aqui. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele está falando aqui que Deus é Criador. Ele criou o céu, ele criou as estrelas, ele criou tudo. Aqui no versículo 7, ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Nós lemos no Gênesis, no capítulo 1, que foi Deus que reuniu as águas e fez a separação entre águas e águas, e que ele criou os mares. Então, o versículo 7 está dizendo, ele criou, o 6, ele criou todos os céus. Versículo 7, ele domina sobre os mares. Versículo 8, portanto, tema toda a terra ao Senhor. Ou seja, toda a terra honre. Temer aqui significa não ter medo, mas significa ter respeito. Respeite toda a terra ao Senhor. Temam-no, respeitem-no, todos os moradores do mundo. Versículo 9, por quê? Porque ele falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Então, esse é o segundo motivo para nós regozijarmos no Senhor, para nós cantarmos a Deus. É que ele é soberano, ele é o Criador. Agora, o terceiro motivo é que Deus, ele é o dono. Dos versículos 10 ao 12, nós temos o terceiro motivo para louvarmos ao Senhor. É que o Senhor, ele é conselheiro. Além de soberano, ele é aquele que é conselheiro. Ele tem o conselho adequado para cada situação. E, portanto, ele frustra os planos humanos. Quando alguém tenta alguma coisa contra o seu povo, acaba tropeçando. No Salmo 27,
no versículo 2, nós podemos ver aqui: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Então nós vemos aqui que no Salmo 27, Davi fala assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Davi, no Salmo 27, nos versículos 2 e 3, está falando exatamente o que o Salmo 33 está nos dizendo aqui, nos versículos 10 a 12. Veja: o Senhor desfaz o conselho das nações. Ele quebranta os intentos dos povos. Então, as nações, podemos interpretar aqui as pessoas que estão à nossa volta. Se as pessoas que estão à nossa volta forem malvados, forem como os malvados, que nós lemos no versículo 2 do Salmo 27, eles tropeçam e caem. Quebranta os intentos dos povos. Versículo 11: o conselho do Senhor permanece para sempre. O homem pode querer dizer alguma coisa, mas o que prevalece, o que permanece, é o conselho do Senhor e os intentos do seu coração de geração em geração. Os intentos do coração de Deus permanecem para sempre, de geração em geração. E o versículo 12 fala que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Nós vemos, portanto, que nos versículos 10, 11 e 12 está aqui a terceira razão para nós louvarmos a Deus. Deus, ele é o dono dos conselhos. Ele tem uma palavra poderosa. E aí nós temos mais uma razão para louvarmos a Deus nos versículos 13 até o versículo 19, que corresponde à onisciência de Deus. Ele conhece os pensamentos de todos. Veja, vamos ler aqui. 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Versículo 14. Da sua morada, ou seja, lá do céu, ele contempla todos os moradores da terra. Deus, ele sabe tudo o que nós estamos fazendo. Versículo 15. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há nada que você faça em oculto que Deus não saiba que você faz. O que você assiste, o que você vê, o que você fala pelas costas daquela pessoa que às vezes você bate e fala assim: que bom! E você, na verdade, age de maneira falsa. Deus sabe o que nós fazemos. Ele sabe de tudo. Versículo 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. 17. O cavalo é vão para a segurança, não livra com a sua grande força. Versículo 18. Porque eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Versículo 19. Para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Então nós vemos que dos versículos 13 até o versículo 19, o salmista aqui está falando a respeito da onisciência de Deus. Ele está lá em cima, elevado. Os olhos dele contemplam tudo. Ele sabe tudo o que nós fazemos e mesmo um rei que tenha muita força, que tenha exércitos e cavalos, ele pode preparar estratégias. Como nós lemos no Salmo 27, ali no versículo 3, ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. E justamente o Salmo 33, aqui nos versículos 16 e 17, está falando a respeito de rei, está falando a respeito de um rei que tem um grande exército e de um homem valente. Está falando que nem o rei, nem o homem valente se livram pelo seu exército ou pela sua valentia.
ainda que eles carreguem cavalos, o cavalo não serve para segurança e não livra ninguém com a sua grande força, simplesmente porque Deus é onisciente. Quando o rei, o homem valente, usa o seu exército e a sua valentia e a sua estratégia de guerra, Deus já sabe o que ele vai fazer. Deus mostra como vencer e como derrotar a estratégia que foi preparada por aquele que é valente. Então, nós temos aqui esses 4 motivos para louvarmos a Deus, e ele termina o salmo dizendo, versículo 20: a nossa alma espera no Senhor. Se Deus tem todas essas 4 bênçãos que nós acabamos de ler nessas partes que nós apresentamos nessa estrutura, então a nossa alma espera justamente no Senhor. Porque Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Ele é aquele que vai nos ajudar no momento das dificuldades, Ele é o nosso auxílio. E Ele também é aquele que vai nos defender. No momento em que formos acusados, atacados, Ele vai estar à nossa frente como nosso escudo. Versículo 21. Pois nele se alegra o nosso coração. Ou seja, a nossa alegria está em que somos de Deus, porquanto temos confiado no seu santo nome. Santo, lembrando, significa separado. O nome de Deus é separado daquilo que é comum. Ele está acima de todo nome. Ele é santo. Ele é o único que é digno. Ele é o único que é honrado. É o único que é verdadeiro e o único que é realmente perfeito. Por isso ele é santo. Ele é separado do comum. Versículo 22. Ele pede que seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Então, o Salmo 33, ele traz essa estrutura, repetindo para fazermos a finalização do vídeo. Na primeira parte, versículos 1 a 3, louvor a Deus. Na segunda parte, do versículo 4 até o versículo 19, existem 4 motivos para louvarmos a Deus. O primeiro motivo, versículo 4 e 5, ele é fiel, ele é justo e ele é bondoso. Primeiro motivo. Segundo motivo, versículo 6 até o versículo 9. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo. Ele fez os céus, ele ajunta os mares. Quando ele fala, tudo foi feito. Ele criou tudo e é soberano. O terceiro motivo, versículo 10 a 12. Além de soberano, ele tem o conselho correto. E bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esse versículo 12 é um versículo de destaque. Que a nossa nação possa ter o Senhor como seu Deus. E aí o quarto motivo, versículo 13 até o versículo 19. Deus, ele é onisciente. Ele sabe tudo o que acontece na terra. Não há nada que escape dos seus olhos. Ele está lá no céu, ele vê tudo, e o versículo 15 fala que é ele que forma o coração de todos os homens e que contempla todas as suas obras. Até aquilo que está escondido no nosso coração, seja bom ou seja mal, ele conhece. É por essa razão que é tão importante lavar o nosso coração, porque Deus conhece o mal que nós carregamos nele. Se carregarmos ganância, cobiça, inveja ou algum sentimento negativo em relação ao nosso próximo, não há como esconder isso de Deus. Nós podemos até fingir que gostamos de alguém, e até podemos enganar essa pessoa, mas Deus nunca é enganado. E nessa última parte que fala sobre a onisciência de Deus, nós destacamos o versículo 16 e 17. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força, porque
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Por essas 4 razões, o salmista termina dizendo que a nossa alma espera em Deus, por causa dessas bênçãos, pela sua fidelidade, pela sua justiça e pela sua bondade, versículos 4 e 5, porque ele criou todas as coisas, criou os céus e domina sobre os mares, versículo 6 até o versículo 9, porque ele é soberano e é o dono do conselho, versículos 10, 11 e 12, e porque ele é onisciente, ele tem toda a força. Podemos dizer que ele é onisciente e ele tem toda a força, ele é poderoso. Quando nós lemos aqui o versículo 16 e 17, podemos dizer ele é onisciente e ele tem toda a força para derrubar grandes exércitos e todos aqueles que queiram se opor contra os seus filhos. Por isso, a nossa alma espera no Senhor. E Ele, porque Ele é o nosso auxílio e Ele também é o nosso escudo. Ele é aquele que está do nosso lado nas dificuldades e aquele que nos defende quando nós somos atacados. Pois nele se alegra o nosso coração, porque temos confiado no seu santo nome. O nome dele é elevado, por isso é santo. Seja, portanto, a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Essa é a meditação do Salmo 33. Hoje é dia 2 do mês de que nós estamos lendo essa palavra, 2 de setembro, e nós estamos deixando todo o final, no final do vídeo, o vídeo de recortes em provérbios. Hoje é dia 2, vamos deixar aqui recortes em provérbios, capítulo 2. Provérbios tem 31 capítulos. Nesse mês de setembro nós temos 30 dias, mas nós vamos deixar todo o dia a meditação do Salmo e no final vamos deixar o provérbio do dia, para que você que quer estudar mais provérbios e aumentar no conhecimento, no discernimento, na inteligência, na sabedoria, na prudência, no entendimento, em todas as áreas da sua vida possa crescer com provérbios. Então nós gravamos no mês de junho, durante o mês de junho, a série Recortes em Provérbios. E agora em setembro nós estamos gravando Salmos. Começamos dia 1º de setembro com o Salmo 32, todos os dias um Salmo até o dia 30 de setembro, e no final do vídeo o provérbio do dia. No dia 30 de setembro vamos postar Provérbios 30 e Provérbios 31 junto, para encerrar o mês com a meditação em Salmos e em Provérbios. Do lado tem o botão para que você possa se inscrever no canal. Hoje vai ter Provérbios 2 e o botão aqui do lado para que você se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam aumentar o seu relacionamento com Deus e possam conhecer mais a Deus por meio da meditação na palavra, que a palavra é a fonte que nos revela quem é Deus, como Ele é e o que Ele quer de nós. Fiquem na graça e na paz de Jesus.